Agora vamos fazer guerra sino-japonesa alternativa. Esse é o ano de 758. Os ingleses eles finalmente conseguem chegar. Eles declaram guerra ao reino de Ceilão, assim conseguindo facilmente dominar o reino de Ceilão. Assim virando uma colônia inglesa, que depois de várias revoltas consegue ficar independente novamente. O Great Jin e a dinastia Serg, eles se unem para virar um único país. Por causa que eles falavam a mesma língua, o chinês antigo, e tinham culturas parecidas. E assim eles viram a dinastia Seong, que aí declararam guerra contra a Península da Coreia, que assim consegue dominar a Coreia do Norte, e assim a Península da Coreia se rende. A China fica com a da Coreia e a Coreia do Sul ficaria com o reino de Chungatu, que era o nome antigo do reino do Japão. Lembrando que essas histórias alternativas não são a história real, tá? Eles desembarcam na Coreia do Sul e conseguem dominar ela, tirando todos os costumes sul-coreanos, assim fazendo a península ficar bastante diferente. E começa a ter uma tensão entre as duas, até que a Península da Coreia se declara independente. Aí os dois deixam. Aí pronto. Aí a Península da Coreia decide parar de ser um país unificado, por causa que os dois eram bastante diferentes. Um com bastante influência japonesa então eles se separam, que vira o reino da Coreia do Sul e o reino da Coreia do Norte. Que dura por poucos anos, por causa da invasão chinesa, com a desculpa de que o povo da Península Coreana do Norte é muito parecido com os chineses. E o Japão deu nessa daqui com a mesma coisa, quer dizer, com a mesma desculpa. Vamos fingir que isso daqui esse daqui é a França, tá? Vamos fingir. Então, uma das colônias do reino da França. Daqui. O reino da França, ele domina o Vietnã do Sul. Só que ele poupa do norte, por causa que não tinha muitos recursos e mão escrava. Ele domina esse outro reino. E até que a dinastia Mian acontece no Myanmar. Acontece várias reformas muito boas. Eles começam a explorar partes que não foram exploradas, que eram território de ninguém. Que declaram guerra contra o reino de Butão. O reino do Butão amava eles. Eles decidiram se unir em vez de declarar guerra.
sim, virando o grande império Mirmarino. Eles exploram mais essa região daqui. Eles declaram guerra contra o reino da França, que conseguem muito bem dominar eles. Assim, tem um cessar-fogo, quer dizer, cessar-fogo não, um acordo de paz. Eles dominam esse reino sem nome. E assim, a dinastia do Mianmar começa a funcionar bem. E o califado de Jeddah, ele se quebra, formando o califado de Síntese e vários outros. E assim o Myanmar, ele aproveita para dominar um desses. Por causa da queda do Império de Chad. Quem consegue dominar dois? Até que as tensões do Japão, elas estouram. A China consegue dominar a parte do sul e começa a bombardear alguns portos. Bem aqui. Só que os japoneses não deixaram barato. Eles dominaram essas partes e conseguiram desembarcar na Coreia do Sul, recuperando ela e dominando o resto. A China, ela começa a empobrecer muito, ia ficar muito ruim, por causa que tinha vários milhares de regimes, várias funções, até que ele se quebra e o Japão começa a dominar muito rápido, até que consegue até ter algumas resistências, dominando algumas partes, só que eles não conseguem resistir e assim caem. O Japão consegue dominar, só que eles fazem um acordo de paz. E a China, ela se separa. Na China japonesa, que era um estado fantoche do Japão. Que a China japonesa e a China a dinastia Tizun, que aí declara guerra contra os tibetanos, que até conseguem dominar muito bem o avanço chinês, só que eles caem fracamente contra os chineses, que impõem todos os costumes nos tibetanos, que assim eles conseguem dominar esses outros reinos menores, para unificar a China. E começa agora os anos de glória, finalmente, da China. Eles começam a explorar alguns territórios que ninguém sabia de quem era. Os territórios de ninguém, até que se deparam com a Rússia. Eles param de avançar. Eles começam a avançar por aqui. Eles só são barrados pelo reino do Afeganistão do Sul. Quer dizer, reino da União do Afeganistão e Irã, que era uma superpotência bem forte. O reino do Otto e o reino da Mânia, eles se unem para virar o reino da Otomânia, que depois troca o nome para reino do Império Otomano, que aí depois vira o Império Otomano. Agora, o Império Otomano começa a expandir aqui por terra de ninguém. Ele domina aqui os Cáucasos
e também começa a se expandir por aqui. Começam a dominar esse território verde, que eu esqueci o nome. E assim eles conseguem dominar e conseguir fazer um império gigantesco. Eles começam a explorar os territórios de ninguém e dominar alguns outros territórios no Oriente Médio. Eles declaram guerra contra o Irã, que a China aproveita e declara guerra contra eles. Ela consegue ter alguns avanços muito grandes, por causa que o Irã estava muito dividido, até que a parte sul declara independência. Ele consegue ficar por 3 anos de independência, que o Império Otomano ele domina totalmente ele. E a China, ela domina esse território. O Império Otomano ele negocia com o reino da China, que aí ficou bem assim as fronteiras com eles. Que os mongóis eles começam a ter revoltas para ficar independentes. Até que na primeira cruzada mongol, os mongóis eles conseguem achar uma outra terra e denominam de Reino Mongol. Eles declaram guerra contra a Rússia, contra o Império Russo, quer dizer, contra alguns califados russos que não conseguem resistir. A Rússia ainda não existia nessa época. E sim, ele começa a dominar vários territórios. Aqui, ó. Eles são barrados pelo Império Otomano. Aí chega a época das trevas para a China. O Império Otomano ele negocia com eles. Eles ganham esse território aqui, o Império Otomano. Só que eles perdem isso daqui. Eles conseguem dominar muito rápido todos os califados indianos e criam uma colônia do reino da Índia, que não dura muito por causa de várias revoltas, que eles conseguem ficar independentes de novo. Tentam dominar alguns territórios do Mianmar, que eles não conseguem por muito tempo, porque o Mianmar ele era uma potência gigantesca. Ele só não conseguia se expandir mais, por causa que tinha várias potências fortes. Então, aí eles conseguem dominar grande parte do Império Mongol. Só que o Império Mongol, eles conseguem reprimir totalmente o avanço deles e dominam os outros restos da China. Napoleão fica feliz. Eles invadem o Togunta Shukuari, eu acho que esse é o nome dele. Que aí? Eles dominam a ilha de Singapura, que era como eles chamavam. Só que a França conseguiu comprar alguns anos depois deles. Então, a França aproveita para declarar guerra para eles também e consegue dominar o resto do Vietnã. O reino da França ele consegue dominar essas outras partes do mar e assim ele só fica com esse território pequeno, que ele troca o nome para o reino do Bangladesh, pois que esse território é comprado pelo sultano da Índia. E agora o colônia da Inglaterra começa a se expandir por mares, que não dura por muito tempo. E aí chegam os holandeses.
que dominam essa parte aqui e esses outros. E sim, eles conseguem dominar mais algumas partes da Índia. E sim, esse território rosa aqui, ele é comprado pela Holanda. Mas expandir, o Império Mongol começa a quebrar. Até que ele quebra totalmente. Então, aí a França começa a expandir muito. A China, ela se declara novamente um país independente, com a dinastia Tang, que foi uma das piores dinastias, mas não foi a pior. Mas esse foi um dos melhores anos para a França e a Holanda. Conseguiram expandir muito, dominar vários territórios. E a Rússia, ela consegue se expandir um pouco mais e expulsa os holandeses de algumas regiões, que eles fazem um acordo de paz. Então, aí é só um pouquinho do Império Mongol. O Japão começa a dominar alguns territórios aqui do Império Mongol, que não consegue resistir, e aí ele perde. Começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Os chineses tentam fazer um cerco para chegar em Tóquio, só que os japoneses conseguem acabar com o cerco e conseguir dominar já vários territórios da China. Cercou até que conseguiu vários territórios. Aqui tinha vários japoneses que humilharam os chineses. E aí acaba a guerra sino-japonesa, que fica só um pouquinho do território da China. E agora ela é obrigada a ceder Taiwan e também a colônia de Filipinas. Finge que tá a ilha de Filipinas. Até que eles dominam com a Terceira Guerra Sino-Japonesa, que foi uma das mais rápidas do mundo. E a Holanda declara guerra contra o Império Otomano. Eles conseguem dominar alguns territórios do reino do Irã e Afeganistão, que tentam fazer independência, só que a Holanda não deixa. A Holanda começa a fragmentar, aí ela é dominada pela Espanha. Quer dizer, pelo reino de Espanha mesmo. Não é dominada, não, foi errado. Quer dizer, que ela é dominada pela Grã-Bretanha, consegue uns territórios aqui, e aí, o Império Otomano ele cai. A Holanda consegue já vários territórios do Império Otomano, e atacam de surpresa eles e conseguem dominar vários territórios da Holanda, vários territórios holandeses. E aí, eles vendem alguns territórios pro Reino, quer dizer, pra Inglaterra. Aí, amanhã não, foi errado. O próximo episódio é da Guerra Franco-Inglesa, ou Guerra dos 100 Anos, que acontece em 1003.